Olá, gente linda! Que bom que você está aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Não dê o seu poder aos outros. Eu quero começar com uma história que eu ouvi, que eu recebi, que falava sobre a serpente e o vagalume. Bom, a história contava assim: o vagalume ele estava sendo perseguido pela serpente. E quanto mais ele corria, mais a serpente se aproximava dele. E o vagalume começou a correr, até o momento que o vagalume não deu conta mais, se cansou e parou. E quando ele parou, a serpente então estava bem próxima a ele. E ele disse o seguinte para a serpente: já que você me pegou, serpente, eu posso te fazer 3 perguntas? E a serpente falou: pode. E a pergunta primeira que o vagalume fez a ela foi: eu pertenço à sua cadeia alimentar? A serpente parou, pensou, falou: não. E a segunda pergunta: eu te fiz alguma coisa para você querer me pegar? A serpente falou: não. E por que então você quer me comer, serpente? E a serpente falou: é porque o seu brilho me incomoda. Eu digo que essa história traz pra gente um significado imenso na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue, conviver bem com todo o nosso entorno, porque às vezes o nosso brilho incomoda a outras pessoas. E toda vez, que a gente começa a brilhar, porque na verdade quando a gente descobre esse valor pessoal, não importa o que está à volta, o seu brilho interior continua fazendo o seu efeito, continua gerando a sua energia, continua dando a sua luz, que quem não tem esse poder de perceber qual é a sua verdadeira luz, começa a se incomodar com a luz do outro. E começa a perceber, começa a ver coisas que não são suas, ao invés de parar, pensar, da onde está, para ver qual é o próximo passo que pode dar para conseguir perceber a sua própria luz, porque todos nós temos luz própria. Todos nós temos uma luz vibrante, radiante, que vem da nossa essência, que vem da nossa alma. E o Criador nas suas criações, ele é perfeito. Então ele não colocou uma luz diferente em mim ou em você. Todos nós temos uma luz própria. E essa luz só é vista por nós quando a gente identifica qual é o nosso valor. Então, dentro desse processo, dentro dessa história, da serpente e do vagalume, o que a gente percebe é que muitas vezes, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, e muito bem, porque é o nosso papel, é a nossa missão, pegar o que a gente tem para fazer e fazer de uma forma caprichosa, fazer o melhor que a gente puder, a gente acaba incomodando o nosso entorno. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando isso acontece, você não pode dar o poder na mão do outro. E o que seria isso? Dar o poder na mão do outro. Aí existe várias questões que a gente poderia estar abordando, mas vamos começar com algumas só para a gente trazer alguns pontos de reflexão e a gente construir novas hipóteses, novas possibilidades de crescimento individual. Assim como eu e como você, nós estamos num eterno processo de desenvolvimento e conhecer-se é um processo contínuo. Ele nunca vai acabar, até porque conhecer a nossa essência no seu mais interno de todas as coisas, que é a nossa alma, é muito complicado, porque ela pertence a Deus e está dentro de uma perfeição que por muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar dentro desse plano terrestre. Então, terreno, Então, que a gente consiga, dentro das pequenas sutilezas, das questões sutis, a gente consiga enxergar aonde a gente tem esse poder que existe dentro de cada um de nós e que nos faz brilhar, nos faz ser tudo que nascemos para ser, nos faz
produzir o que é necessário ser produzido e assim talvez transformar a cada um de nós e transformar o mundo que está ao nosso redor, né, dentro dessa perspectiva. Eu digo que quando você entende o seu valor, você se coloca no primeiro pódio. As coisas divinas, elas são fáceis. Não. As coisas divinas, elas são simples, mas não são fáceis. A gente, às vezes, tem algumas dicas, né, que a gente recebe dessas questões, né, que são extrafísica, que vem de Deus, e que são coisas simples, mas que a gente precisa construir no dia a dia. Se colocar no primeiro lugar do pódio é você ver quais são as suas qualidades. Porque quando você vê quais são as suas qualidades, você para de tentar enxergar qual é a qualidade do outro que é superior à sua, né? Porque na verdade não existe mais nem menos. Existem pessoas, existem almas que estão em processos de aperfeiçoamento diferentes, em que cada um de nós já conseguiu acessar alguns conhecimentos e outros precisam de um tempo maior para acessá-los, para poder conseguir viver, né, de uma forma mais desperta, vamos dizer assim, vendo com os olhos da alma e não com os olhos do corpo. Então, se colocar no primeiro pedestal, primeiro, é saber que mesmo que você se coloque no primeiro pedestal, como deve ser feito, você tem que entender que acima de você tem o Criador. Ele não tem como mensurar dentro dessa escala de prioridades. Ele te criou, né? E na verdade ele gere todas as coisas. Então, quando você se coloca no primeiro pedestal, não quer dizer que você tem que se colocar acima de Deus. Quer dizer que você tem que se colocar acima de qualquer outra coisa que existe, além da sua própria essência. Descobrir a sua essência, descobrir o que é importante para você, faz com que você deixe de importar coisas de fora. Bom, eu digo que assim, dentro desse processo educacional que vivi por muitos anos, né, 33 anos só de magistério e tantos outros, né, de troca de conhecimento em outros campos, né, da vida mesmo, que a gente não trabalha somente, a gente vive, e dentro dessas questões sociais a gente também aprende. Uma coisa que eu dizia, né, muito e digo até hoje, é que se uma coisa que foi dita para você não te pertence, não pegue, porque não é sua. E hoje eu entendi isso muito bem quando eu li sobre o que é importar-se. Importar-se, o que é importar? Você importa um produto de um outro país, traz para o seu país. Importar-se quer dizer você pegar alguma coisa que não é sua e colocar dentro de você. E você acreditar que aquilo é seu. Então, dentro das relações sociais que você convive, você tem que ter uma pergunta constante dentro do seu pensamento. A você mesmo, né? Diante de todos os acontecimentos, você precisa perguntar: isso é teu? Essa angústia é tua? Esse medo é seu? Ou você está importando isso de alguém? Você está importando isso do seu entorno? Em quem você confia? Qual a real situação sua, na sua essência? Quando você entende isso, você para de se importar com o que os outros estão falando e começa a entender e a escutar o que a sua essência está falando para você mesmo. Quais são as necessidades que você precisa evoluir para que você cada dia se torne um pouquinho melhor do que foi ontem. Então isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com você. Quando a gente consegue entender essa diferença, a gente consegue parar de se importar com o que o outro está falando. Por exemplo, tem coisas que acontecem que você teve um dia maravilhoso e num determinado momento alguém te falou uma coisa e que acabou com o seu dia. Né? O que aconteceu aí? Ou então alguém falou de uma pessoa que você ama muito, ou então, e você fica revoltado, você quer debater, você quer magoar outra pessoa de uma forma que ela consiga perceber que você ficou magoado. Então, quando você sai dessa sintonia com você mesmo, o que você fez?
você pegou uma segunda opinião, que na verdade não sabemos se é verdadeira ou não, mas você pegou uma segunda opinião, importou ela para dentro de você e tomou ela como verdade, porque se você se importou com ela, é porque você aceitou ela para você. Entende? Se a opinião alheia conseguiu tirar a sua paz, é sinal que você pegou aquela opinião e trouxe para dentro da sua essência. E assim, o mais preocupante, né, que a gente começa a perceber dentro desse novo conhecimento da física quântica, é que você atrai o que você tem. Então, se você está atraindo muito daquela questão, ou se você está se importando muito dentro daquela questão, é sinal que você também está dentro daquela assinatura eletromagnética. Entende? Então, às vezes, o que a gente olha no outro, vê no outro, enxerga no outro, é o que nós mesmos temos, o que nós temos dentro de nós mesmos. E isso não é duro, isso não é fácil, né? Isso é duro de ver, isso é duro de enxergar. Por isso que muitas vezes a gente prefere, né, dentro dos nossos sentimentos, ficar como se não enxergássemos algumas coisas, porque aí aquelas coisas que a gente deveria enxergar não nos causam também dor, né? Porque lembra quais são os processos que tem o autoconhecimento? Um deles é entrar em sintonia com a sua dor, porque só depois que você entra em sintonia com a sua dor você consegue sair com um aprendizado, senão você não aprende, senão você não consegue ver aquele tipo de aprendizado. E é por isso que eu digo, né, as coisas divinas que estão dentro da nossa essência, dentro da nossa alma, são simples, né? Perceber essas palavras, entender essas palavras, é simples, mas é fácil? É fácil? É fácil, na verdade, receber uma crítica e não se importar com ela? É fácil, por exemplo, ver o outro crescer e falar assim, nossa, parabéns, cara, ele está conseguindo, graças a Deus, que ele conseguiu evoluir. É fácil? Não, não é fácil. Mas é simples. É um ensinamento simples. E é por isso que dentro dessa sutileza é que a gente vai aprendendo a se autoconhecer, que é um processo que também não é simples. E não existe o final do processo. Existe, vamos dizer, uma escada em que você, a cada degrau, vai vendo um pouco mais além. E dentro desse enxergar além, você tem duas escolhas. Ou você mesmo enxerga sozinha, ou você se torna um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, para ver talvez alguma coisa que você esteja enxergando naquele momento, que também não quer dizer que esteja certo ou errado, mas quer dizer que você está conseguindo observar um outro ponto de vista que pode levar a gente a uma outra reflexão. Certo ou errado, isso é comum, isso é próprio de cada um, dependendo do que acredita, dependendo das suas crenças momentâneas, né? E todo esse processo que existe dentro de cada um de nós. Então, eu acredito que uma das questões prioritárias desse nosso encontro, desse nosso vídeo, é você entender, é você perceber o que você está importando, com o que você está se importando, para que você comece a pensar o que é teu ou o que é do outro. O que faz parte da sua essência ou o que faz parte da essência do outro. Dentro disso, né, dentro dessa questão de se importar com alguém, a gente percebe três grandes focos, né, que também pertencem a esse estudo do autoconhecimento. Essa questão primeira do pódio, a quem você está dando mais valor, se é você ou se é o outro. A questão dos sentimentos, né, que muitos desses sentimentos, eles entram nesse processo porque são sentimentos antigos que estão dentro de cada um de nós, muitas vezes criados na pequena infância, como carência, né, como falta de aceitação por, às vezes, uma palavra que a criança recebeu como sua, né, e guardou, porque a criança, na verdade, é um canal aberto. Então, se ela guardou aquilo como uma verdade, depois, se ela não entender que aquele processo infantil passou, ela continua não tendo gerência sobre esses pensamentos e acaba fazendo com que ela pegue o que é do outro, ao invés de pegar o que propriamente é dela, né? Isso eu digo já enquanto ser adulto.
E outra questão é que a gente precisa entender que tudo tem um processo. O que eu acabei de falar, que é a questão de algumas construções de pensamento são feitos lá na primeira infância, que tem a ver com a família, que tem a ver com a escola, que tem a ver com todo o nosso entorno. A gente precisa entender, ter a responsabilidade de gerir o seu tempo. Entra na sua responsabilidade. Por exemplo, tem alguns adultos que continuam como crianças, né? Alguns pensamentos que foram construídos lá, se eles não são se eles não são geridos, a gente na fase adulta acaba repetindo sem querer pensamentos e sentimentos infantis. Quando eu vejo, né, que eu tenho um sentimento de menos-valia, eu, em adulto, tenho a opção de entender, não, tá certo, eu estou nesse momento e o que eu posso fazer para sair daqui? É quando a gente entra na nossa dor e a gente se pergunta, e daí? O que eu tenho que fazer para sair daqui? Entende? Então, isso é uma questão muito importante que a gente não pode deixar de entender dentro do processo de não dê o seu valor aos outros. Outra questão que eu gostaria de estar abordando aqui são as lições que a gente, para não dar esse direito ao outro de comandar os seus sentimentos, você precisa ter clareza, né? Porque muitas vezes, como eu digo já em alguns vídeos anteriores, muitas vezes a gente não fala porque acredita, mas a gente fala para acreditar, porque se essas coisas começam a chegar aos nossos olhos, uma coisa que a gente começa a ver, a gente não consegue desver. E o desejo de você ver é individual. Quando você vê, muitas vezes te leva a mudanças que não são gostosinhas, não são fáceis, né? Elas são simples, mas elas não são fáceis. E para você sair, né, da sua inércia e se colocar a movimento da mudança, existe mudança interna, mudanças de paradigmas, mudanças de situações que vão acontecer ao seu redor, e é preciso que você esteja aberto e aceitando essas mudanças. Então, eu digo que quais seriam essas lições que eu gostaria de deixar nesse vídeo para que ele também não se tornasse tão extenso, porque é um tema que instiga, né, a gente a querer entender para saber como mudar, para saber a que lado, né, como se movimentar diante dessa realidade que não é minha, não é sua, é nossa. E toda vez a gente tem que pensar, eu estou dando poder a outra pessoa na minha vida? O que é meu de verdade e o que é da outra pessoa, em que eu posso ajudar, mas eu não devo pegar para mim. Então, quais seriam essas 3 lições? Eu vou colocar dessa forma. A primeira lição é a gente entender quais são os nossos amigos verdadeiros. A amizade verdadeira, por muito tempo, né, a gente acreditou que seria com aquelas pessoas que na hora da sua dor estivessem com você. E hoje, a partir de grandes estudos, a gente entende, dentro desse autoconhecimento, que a amizade verdadeira é aquele amigo que está torcendo por você quando você está no tempo da vitória, né? Porque quando você está no tempo da derrota, muitas vezes o seu sentimento, né? Porque nós somos praticamente egoístas, né? Como seres humanos, a gente primeiro acha que tudo é a gente e a gente é o centro de todas as coisas do universo, e quando a gente consegue perceber que a gente não é o centro de nada, a gente faz parte do ecossistema, né? A gente começa a ter uma outra visão. Então, quando a gente consegue entender essa diferença, a gente vê que o amigo, na verdade, ele está também num grande momento de muitas autocuras e que ele se identifica com aquela dor por algum motivo, né? Porque também faz com que ele se identifique com a dor dele. E nesse momento, a gente não consegue enxergar as verdadeiras amizades, porque também é uma visão egoísta, é uma visão de carência. Carência em que carência com carência se aproximam. E quando você está bem, quando você está feliz, quando você está progredindo e que você vê aquela outra pessoa torcendo por você, querendo que você chegue cada vez mais alto e chegue cada vez mais num poder de autoconhecimento e de autocura, capaz de não depender inclusive da outra pessoa, né, a qual está torcendo por você, isso sim é uma verdadeira amizade. Então, assim, é uma questão também que me fez desconstruir alguns conceitos que eu tinha. Outra questão que me desconstruiu bastante
entender solidão e solitude. Quando a gente precisa do outro e das outras coisas para ser feliz e para ter paz, a gente está muito enganado, né, com todas as coisas, até porque a gente precisa gostar de estar na nossa própria companhia. Na verdade, quem é o centro de todas as coisas, né? A partir de Deus, somos nós. E aí existe esse paradigma, né, de saber que você não é sozinho, não é único, você pertence a um cosmo e ao mesmo tempo dentro desse cosmo você é único para Deus, porque cada um de nós é capaz de ser identificado num tamanho de multidão de mundo. Então Deus te fez individual. Deus te fez individual, te fez com capricho individual e a obra dele não é pela metade, ele te fez com perfeição. Então, quando a gente perde alguém ou quando a gente perde alguma coisa ao nosso redor e a gente não tem a clareza de quem somos nós na essência, a gente se desestrutura e acaba perdendo a nossa paz. Isso é simples, né? Mas não é fácil. Viver isso é simples. Não é simples, mas não é fácil, né? É um conhecimento que tu é confusa, não é um conhecimento, é um conhecimento simples, mas não é fácil. Ai, quando a gente começa a pensar, né, tantas coisas que também nos desafia no dia a dia e que a gente precisa entender essa diferença todo o tempo, a nossa mente vai longe, né? Então, essa questão de solitude e solidão, a diferença de solitude e solidão. Solitude é quando você, apesar de qualquer coisa, né, apesar de qualquer pessoa que esteja ao seu redor, você consegue ver você mesmo, você consegue gostar de estar com você mesmo, você está percebendo qual é o valor da tua essência, te colocando no lugar real, no lugar valoroso. E solidão é quando você acha que perdendo algo, você se perdeu, né? Você perdeu a sua essência, você perdeu o seu valor. Então, nos traz a grande reflexão de identificarmos quando estamos em solidão ou quando estamos em solitude. E que dentro desses dois processos que a gente permeia, né, todo o tempo, qual deles a gente quer ficar? E é simples, mas não é fácil. E para finalizar, né, sobre a questão do desenvolver o amor próprio, que ele é contínuo, ele nunca vai acabar. Você precisa entender qual é o seu valor, inclusive dentro dessa questão de entender qual é o seu valor, tem a questão da própria energia do dinheiro, porque o dinheiro, a energia do dinheiro é uma energia de valor, e quando você não vê o seu valor, muitas vezes essa energia que você também deseja estar na sua vida para você viver em abundância, porque Deus é abundância, Deus não é carência. Deus é abundante em tudo, é só você ver uma árvore. Uma árvore, quando ela dá frutos, ela não dá um fruto. Ela dá milhares de frutos que dá para você comer e acabar de encher o que você pode encher de potes e logo depois ela está cheia novamente para você dar e poder fazer tudo o que deseja na próxima vez. Então Deus é abundância, Deus não é carência de nada, não é escassez. E também tem a ver com a questão do valor do dinheiro. Na nossa vida, o dinheiro, ele não pode servir para ser a causa de todas as coisas. Mas ele precisa ser entendido como necessidade porque você precisa ter valor primeiro e ter valor também para ser justo dentro das suas causas. Você fazer e ser tudo que nasceu para ser. Né? Você conseguir chegar num lugar e não escolher o prato de acordo com a tabela, mas escolher o prato dependendo de acordo com o seu sabor. Né? Não escolher a viagem que você quer fazer, de repente, mediante ao valor da viagem, mas escolher mediante a dizer, nossa, esse paraíso que Deus construiu, eu ainda não conheço. Então o valor do dinheiro não está em si, mas ele tem o seu valor. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que nós também precisamos ter o nosso valor para que dentro dessa mesma sintonia a gente consiga trazer outras energias, como a própria energia do dinheiro. Então, conhecimento traz visões que a gente não conseguia enxergar antes, mas que são fundamentais para a nossa vida. Então, eu digo a você, sim, eu sei que eu estou no processo também, no processo de um autoconhecimento que por muitas vezes, pela correria,
eu não tinha como ampliar. Mas tudo que eu souber, ou tudo que Deus cantar no meu coração para falar para você, eu venho aqui com a minha simplicidade, porque não tem nada muito produzido, né? Nem eu mesma, né? De repente me produzo porque não dá tempo ainda, né? Mas dentro dessa simplicidade divina, eu venho trazer o meu melhor. E isso eu posso te garantir. Com meu coração aberto para dizer que a gente precisa ser sal e luz na terra. Quando a gente decide isso, Deus age em nós. E Ele faz a obra dele completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Então eu convido você a vir comigo. Quem puder, por favor, deixe sua opinião, deixe o seu joinha ou o seu dislike. É opinião, não importa, né? Dentro desse universo, né? Dessa grande plataforma que é o YouTube. Deixe a sua consideração. Se esse conteúdo fez bem ao seu coração, bateu com você com alguma coisa, ou se você se identificou com alguma fala, compartilha com outras pessoas. Isso também é ser canal, né? Isso às vezes é você não fazer o vídeo, mas você dizer, tá vendo? Ó, tem isso aqui que de repente você pode pensar sobre. Então compartilhar é compartilhar também amor, é compartilhar algum conhecimento, que se para você fez se você teve alguma consideração com aquele conhecimento, de repente para o outro também tem. Então ao compartilhar, a gente compartilha isso, a gente compartilha amor. A gente compartilha desejo de se autoconhecer enquanto comunidade. E assim a gente fazer uma grande comunidade do bem, que é a proposta original desse canal Maria Raio de Luz. Uma estrela que te conduz. Um beijo, até breve!